Existem segredos ocultos sobre as mulheres que quase nenhum homem conhece. Você já se frustrou por não entender o que elas realmente querem? A psicologia feminina revela padrões invisíveis que, quando dominados, transformam você em um homem raro e desejado. Assista até o fim e descubra esses segredos agora. As mulheres, na maior parte das vezes, não se comunicam de forma direta quando falam sobre o que querem de um homem. Esse é um dos segredos mais escondidos e, ao mesmo tempo, mais óbvios para quem sabe observar. Enquanto os homens são ensinados a falar de maneira objetiva, clara e linear, as mulheres tendem a usar uma linguagem indireta, cheia de nuances, silêncios e gestos que dizem mais do que as palavras. A psicóloga Deborah Tannen, especialista em comunicação, mostrou como essa diferença de estilo cria mal-entendidos constantes entre os sexos. Para o homem que não entende isso, parece contradição, mas para quem enxerga é um código de atração. Quando uma mulher diz, "Não estou com tanta fome", mas depois aceita dividir a sua comida, o que ela realmente está testando não é o prato, mas a sua capacidade de perceber o não dito. Quando afirma, "Não se preocupe, está tudo bem", em um tom claramente diferente do que diria se estivesse tudo bem, ela não está pedindo que você aceite a frase literal, mas sim que entenda o contexto emocional. É aí que tantos homens caem. Levam ao pé da letra, quando deveriam ler a cena como um todo. E é justamente nesse espaço, nesse jogo implícito, que nasce a diferença entre o homem comum e o homem que desperta desejo. O segredo está em compreender que, para elas, comunicação não é apenas transmitir informação. É medir sensibilidade. Uma mulher quer saber se você é capaz de captar o que não foi falado, se você enxerga além da superfície. Isso não é jogo por malícia, mas uma forma de avaliar profundidade, inteligência emocional e atenção. Pesquisas de psicologia evolutiva sugerem que, no processo de escolha de parceiro, mulheres utilizam filtros complexos para avaliar se um homem tem realmente recursos internos, não apenas externos. Em outras palavras, mais do que ouvir o que ela diz, o que vai gerar desejo é mostrar que você consegue interpretar o que ela realmente quer dizer. É aqui que entra a primeira grande chave para os homens. Não ser reativo às palavras, mas responsivo ao significado. O homem que, diante de um "não estou com frio", entrega seu casaco mesmo assim, comunica cuidado sem precisar de discurso. O homem que percebe a mudança de olhar, a pausa no meio da frase ou a forma como ela mexe no cabelo durante uma conversa, mostra presença e leitura da situação. Isso cria uma camada de atração muito mais forte do que qualquer frase ensaiada. Enquanto a maioria dos homens falha por se perder em explicações lógicas, o homem que entende esse segredo mantém vantagem porque não discute palavras, interpreta intenções. E ao responder de forma confiante e natural, ele mostra valor emocional sem parecer carente ou submisso. É exatamente nesse ponto que começa a separação entre quem é visto como apenas mais um e quem passa a ser visto como raro, instigante e irresistível. E esse é apenas o primeiro segredo. Porque quando você compreende que aquilo que ela fala nem sempre é o que ela deseja, você abre a porta para entender a contradição que move o coração feminino. A busca simultânea por segurança e por emoção. E é justamente isso que vamos explorar no próximo ponto. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Se no primeiro segredo entendemos que as palavras femininas muitas vezes escondem significados mais profundos, agora é hora de entrar em uma das maiores contradições da mente feminina: o paradoxo entre segurança e excitação. Esse é um ponto que confunde a maioria dos homens, porque à primeira vista parece impossível conciliar. As mulheres dizem querer estabilidade, cuidado,
alguém em quem possam confiar. Mas, ao mesmo tempo, se sentem irresistivelmente atraídas por homens que trazem novidade, desafio e até um toque de imprevisibilidade. A psicologia evolutiva, especialmente nos estudos de David Buss, mostra que esse paradoxo não é um capricho moderno, mas um traço profundamente enraizado na história da seleção de parceiros. O instinto feminino busca, de um lado, proteção e apoio de longo prazo. Afinal, durante milhares de anos, sobrevivência dependia disso. Mas, do outro lado, existe o impulso de se aproximar de características ligadas à aventura, ao risco e à genética de qualidade que geram excitação e adrenalina. É por isso que tantas vezes um homem estável demais cai no rótulo de entediante, enquanto aquele que equilibra firmeza com mistério acende desejo. O erro que a maioria dos homens comete está justamente em escolher apenas um lado dessa equação. O sujeito que oferece apenas segurança vira previsível, e previsibilidade em excesso mata a chama. Já o que oferece apenas emoção vira instável, e instabilidade em excesso gera desconfiança. A chave está no equilíbrio. Ser o porto seguro quando ela precisa descansar e, ao mesmo tempo, ser a tempestade que movimenta as águas quando a rotina ameaça apagar a intensidade. O homem que consegue transitar entre esses dois polos desperta algo que poucas mulheres encontram, e por isso ele se torna inesquecível. Esse equilíbrio se traduz em atitudes simples, mas poderosas. É quando você mostra constância no que importa. Sua palavra, seus objetivos, sua postura, mas surpreende com gestos inesperados, que quebram a monotonia. É quando você transmite firmeza nas decisões, mas tem coragem de quebrar padrões, levar a um lugar novo, criar uma experiência fora da curva. O cérebro feminino reage fortemente a esse contraste, porque a previsibilidade dá segurança, mas a novidade ativa os circuitos de recompensa ligados ao desejo. É exatamente aqui que nasce a diferença entre um relacionamento morno e um relacionamento marcado por paixão e intensidade. E é justamente porque as mulheres vivem testando se você realmente possui esse equilíbrio que surge outro ponto crucial: os famosos testes femininos. E se você ainda acha que esses testes são apenas jogos de manipulação, precisa ouvir o que vem a seguir. Depois de entender o paradoxo entre segurança e excitação, chegamos a uma das partes mais enigmáticas da psicologia feminina: os testes. Todo homem que já se envolveu com uma mulher sabe que, em algum momento, ela vai dizer algo provocativo, agir de maneira inesperada ou lançar uma pergunta carregada de segundas intenções. Muitos chamam isso de joguinhos, mas a verdade é que esses testes são mecanismos profundos, enraizados na psicologia e no instinto feminino. Eles não existem para humilhar o homem, mas para medir consistência, força emocional e coerência entre discurso e atitude. A mulher sabe, mesmo que de forma inconsciente, que as palavras de um homem são fáceis de serem ditas. O difícil é sustentar postura, calma e confiança quando é desafiado. Por isso, os testes funcionam como filtros. Se você se irrita facilmente, demonstra insegurança, muda de comportamento só para agradar ou se torna defensivo, automaticamente perde valor aos olhos dela. Não porque ela queira diminuir você, mas porque o cérebro dela está programado para detectar incongruências e fragilidades. É a forma que encontrou, ao longo da evolução, de selecionar homens realmente fortes, que não desmoronam sob pressão. E é aqui que tantos homens caem. Ao encarar um teste como ataque pessoal, eles reagem de forma exagerada, brigam, tentam se justificar, ou, no outro extremo, abaixam a cabeça para evitar conflito. Ambos os caminhos demonstram fraqueza. O que realmente gera atração é a resposta calma, firme, sem perder o bom humor. O homem que não entra na provocação, mas também não foge dela, mostra que está em controle de si mesmo. E esse controle é magnético, porque transmite exatamente aquilo que a mulher procura: estabilidade emocional com energia de liderança. Um exemplo simples: quando ela solta uma frase do tipo "Será que você aguenta mesmo lidar comigo?",
O homem inseguro vai correr para provar que sim, enquanto o arrogante vai tentar impor superioridade. Mas o homem confiante responde com leveza, talvez até com um sorriso, deixando claro que não precisa se justificar. Esse pequeno detalhe muda tudo, porque o que ela estava avaliando não era a resposta em si, mas o modo como ele lidou com a provocação. Na psicologia social, testes como esses se conectam a mecanismos de validação de status e competência. No fundo, é como se ela quisesse ter certeza de que você é quem diz ser, que a imagem que projeta não é apenas fachada. E se você demonstra congruência, a atração aumenta. Se vacila, cai no esquecimento. Por isso, o segredo não é decorar frases prontas, mas desenvolver autoconfiança real, capaz de resistir a qualquer tentativa de abalar seu equilíbrio. E é justamente porque esses testes estão diretamente ligados à forma como as mulheres enxergam status e valor social que o próximo segredo se torna inevitável: entender como elas interpretam sinais de poder, liderança e prestígio, mesmo nos detalhes mais sutis. Quando falamos de testes femininos, entendemos que muitas vezes eles são apenas um reflexo da busca por congruência. Mas existe uma camada ainda mais profunda na mente feminina: a forma como elas interpretam sinais de status e valor social. E aqui é preciso ser claro: status não significa apenas dinheiro ou aparência. O que realmente desperta desejo é a soma de fatores sutis que transmitem posição, influência e respeito no ambiente em que você circula. A psicologia evolutiva, em especial nos estudos de David Buss, deixa claro que a seleção de parceiro sempre esteve ligada à percepção de valor. Para as mulheres, valor não é apenas aquilo que o homem tem, mas o que ele representa para os outros. O homem que é respeitado em seu círculo, que demonstra liderança natural em pequenas situações, que mantém a palavra e conquista espaço por mérito, carrega consigo um magnetismo quase invisível, mas poderoso. Ele pode não ser o mais rico ou o mais bonito, mas quando entra em um lugar, a maneira como os outros reagem a ele já diz tudo. O detalhe interessante é que as mulheres captam esses sinais de forma muito mais aguçada do que os homens. Elas percebem se você é ouvido quando fala, se as pessoas prestam atenção na sua presença, se a sua postura transmite autoridade ou submissão. E isso acontece em segundos, antes mesmo de uma conversa começar. É por isso que muitos homens com ótimos recursos financeiros ainda falham, porque ostentam sem gerar respeito verdadeiro. A ostentação sem reconhecimento social soa vazia, enquanto o status legítimo fala por si. O homem que entende isso começa a construir valor não pelo excesso de palavras, mas pelo impacto de sua atitude. Ele não precisa gritar para ser ouvido, porque sua voz já carrega firmeza. Não precisa se exibir, porque suas conquistas se refletem no modo como se porta. A sociologia mostra que em qualquer grupo social surgem lideranças naturais. E são justamente esses líderes silenciosos que mais despertam desejo feminino. Uma mulher não está apenas olhando para você, ela está observando como o mundo responde a você. E esse é o segredo. Não se trata apenas de mostrar o que você tem, mas de como você se posiciona. O respeito que você conquista entre os homens automaticamente se traduz em atração diante das mulheres. A psicologia social chama isso de prova social. Quanto mais validado você é pelo grupo, mais atraente se torna individualmente. E a mulher não precisa ver seu currículo ou sua conta bancária para perceber isso, basta sentir sua postura diante da vida. Mas existe um detalhe que potencializa ainda mais esse processo, porque não adianta ter status se você não souber controlar o elemento mais poderoso da atração, a escassez. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Segredos. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Depois de entender como as mulheres interpretam status e valor social, precisamos falar de um dos gatilhos mais poderosos da psicologia feminina: a escassez. O ser humano, de forma geral,
atribui mais valor ao que é raro, limitado ou difícil de conquistar. E com as mulheres, isso se manifesta de forma ainda mais intensa, porque a escassez toca diretamente no desejo. Robert Cialdini, em seus estudos sobre persuasão, mostrou que quando algo é percebido como limitado, sua atratividade dispara. O mesmo vale para a atenção de um homem. Quanto menos disponível ele parece, mais o valor dele cresce aos olhos de uma mulher. A maioria dos homens comete o erro fatal da superdisponibilidade. Respondem rápido demais, estão sempre prontos, nunca dizem não. O resultado é imediato. Perdem o charme, porque inconscientemente uma mulher associa essa disponibilidade exagerada à falta de opções, falta de prioridade e, em última análise, à falta de valor. O homem que não consegue dizer não ou que abandona sua própria vida para girar em torno dela, comunica que não tem centro, não tem propósito. E isso, para o desejo feminino, é um veneno. Em contrapartida, o homem que sabe dosar presença e ausência cria um campo magnético irresistível. Quando ele está junto, entrega intensidade, atenção plena, faz valer cada segundo. Mas ele também sabe desaparecer no momento certo, se dedicar às próprias metas, viver sua vida com autonomia. Essa alternância faz com que a mulher sinta falta, e sentir falta é o combustível do desejo. Não é sobre manipular, mas sobre manter sua essência intacta, não se tornando previsível a ponto de ser facilmente descartado. O impacto psicológico da escassez é simples e devastador. Aquilo que não temos em excesso ocupa mais espaço na mente. A ausência de mensagens, o silêncio calculado, o tempo ocupado em sua própria jornada, tudo isso gera curiosidade, cria expectativa e faz com que ela invista emocionalmente. A sociologia chama isso de dinâmica de poder sutil. Quem controla o ritmo da interação, controla o nível de interesse. E aqui está a chave que tantos homens ignoram. O poder de conquistar não está em oferecer tudo, mas em oferecer o suficiente para gerar fome demais. E quando entendemos que a escassez é uma arma silenciosa, percebemos também que ela só funciona de verdade quando vem acompanhada de algo maior: a confiança calma. Porque não basta estar ausente, é preciso transmitir que, mesmo presente ou ausente, você permanece no controle. E é exatamente sobre esse fascínio que vamos falar a seguir. Entre todos os segredos da mente feminina, talvez nenhum seja tão poderoso quanto o efeito da confiança calma. Não estamos falando de arrogância, nem de ostentação exagerada, mas daquela segurança silenciosa que não precisa ser anunciada, apenas sentida. A psicologia social mostra que a confiança genuína funciona como um campo de energia. Basta estar próximo para que os outros percebam. E as mulheres, com sua sensibilidade natural para captar sinais sutis, sentem essa presença antes mesmo de você abrir a boca. Essa confiança calma se revela nos pequenos momentos. É o homem que não perde o tom de voz quando é provocado, que não se apressa para preencher o silêncio desconfortável, que não precisa se exibir para provar quem é. Ele não entra em corridas de ego, porque sabe que a força está no controle. Para uma mulher, isso comunica muito mais do que um carro de luxo ou uma conta cheia de dígitos. Ela percebe instintivamente que esse homem é sólido, que não desmorona diante da pressão, que sabe exatamente quem é. O mais interessante é que essa qualidade não depende de cenário. Você pode estar em um bar com amigos, em uma reunião de trabalho ou sozinho com ela. A calma diante de situações adversas cria respeito e, em seguida, desejo. Porque, ao contrário do homem que reage de forma impulsiva, que precisa se afirmar a todo instante, o homem confiante mantém o equilíbrio. E esse equilíbrio desperta uma sensação de segurança, ao mesmo tempo em que alimenta a admiração. O fascínio vem justamente do contraste. Enquanto a maioria se apressa em mostrar poder, o homem confiante deixa que sua atitude fale por si. A ausência de desespero, a naturalidade em lidar com críticas ou rejeições, a serenidade até em discussões mais tensas, tudo isso forma uma imagem irresistível.
É como se a mulher reconhecesse, em silêncio, que ali está alguém diferente. Alguém que não precisa mendigar validação porque já a carrega dentro de si. Esse é o fascínio da confiança calma. Ela não precisa conquistar espaço, porque o espaço já se abre. E o homem que a desenvolve não apenas conquista mulheres, mas conquista respeito em qualquer ambiente. É o traço que une todos os outros segredos que vimos até aqui, porque, no fim das contas, a presença mais poderosa é a do homem que sabe exatamente quem é e não tem pressa em provar nada para ninguém. E esses foram 6 segredos ocultos da psicologia feminina que todo homem precisa conhecer. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e comenta qual segredo mais abriu seus olhos. E lembre-se, quem se torna membro tem o nome exibido nas telas finais e faz parte da nossa comunidade de homens que se ajudam e crescem juntos. Aqui não é só um canal, é uma missão. E é só o começo, meus irmãos.